agricultores familiares. O Marcelo está de volta aqui com a gente, Marcelo Dias. Bom, a gente vai falar então, Marcelo, desse fechamento, né? O Carlos Antônio Moraes também vai participar com a gente dessa conversa, né? Para discutir o fechamento dessas casas. Então vamos até chamar ele. Olá, Carlos, seja bem-vindo. É o Abelardo. Desculpa. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a quem nos ouve. Conta pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, conta pra gente então o que aconteceu, né, com a Associação Paulista de Extensão Rural, a APAER, né, que recorreu ao Ministério Público, não foi isso, de São Paulo, para impedir que o governo do estado fechasse aí as 574 casas de agricultura. Além disso, também foram fechados escritórios, não é isso, Abelardo? Exatamente, essa é a nossa grande preocupação e especialmente a preocupação dos mais de 300 mil agricultores familiares em todo o estado que utilizam esse serviço público essencial que é a extensão rural nos municípios, né? E o governo estadual, numa atitude incompreensível para todos, anunciou o fechamento dessas casas da agricultura em todo o estado de São Paulo, o que vai deixar esse conjunto de mais de 300 mil agricultores sem a assistência técnica e extensão rural que as casas da agricultura, que são as unidades da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Abelardo, a gente sabe que muitos produtores que dependem desses serviços, principalmente, são da agricultura familiar e das cidades menores também. No interior de São Paulo, a gente vê cidades que precisam muito das casas da agricultura, dos escritórios de desenvolvimento, e é um trabalho tão bonito que desenvolvem, né, as casas da agricultura, os técnicos que estão lá, porque cria essa aproximação com o agricultor familiar. Como é que fica essa situação diante desses fechamentos? Podemos dizer que os nossos agricultores familiares vão perder muito com isso? Ah, sem dúvida. Vão perder muito, vão perder os serviços de assistência aos processos produtivos, né? A orientação no plantio, na condução das lavouras, nas podas, né? No manejo de pragas e doenças, na própria processo de colheita e comercialização, né? Um acompanhamento muito próximo que o extensionista faz, né? Então, tem esse prejuízo na perda da assistência à produção, prejuízo também na questão ambiental, porque esse extensionista, quando ele vai na propriedade rural, ele também orienta os agricultores nas questões relativas ao meio ambiente, por exemplo, o manejo dos solos, né, para evitar a erosão, a proteção de nascentes, né, a recomposição de matas ciliares, hoje muito importante aí, diante do novo Código Florestal, né? E ele também leva, né, pensando tanto na produção quanto no meio ambiente, essas inovações dos processos orgânicos de produção, da agricultura agroecológica, né, que tem trazido muita agregação de valor para os agricultores, porque esse mercado orgânico, agroecológico, ele agrega valor à produção, né? Então, é uma perda grande na assistência técnica, né? É uma perda grande também no acesso às políticas públicas, porque a Casa da Agricultura ajuda muito esses agricultores a ter acesso ao crédito do Pronaf, por exemplo, né? Emitindo documentações, né? Assinando projetos, facilita também o acesso desses agricultores às políticas públicas do governo federal, estadual. As principais delas são o Pronaf, o Crédito Rural, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Veja, o PNAE, que é esse Programa de Alimentação Escolar, em São Paulo, no município de São Paulo, tem mais de 1 milhão de crianças que utilizam, que consomem produtos da agricultura familiar. E é a extensão rural que faz essa ligação, né, entre a produção da agricultura familiar e as compras das prefeituras, no caso aí citado da Prefeitura de São Paulo. Então, perde muito, né? Fechar a Casa da Agricultura é perder a assistência técnica da produção, é perder o acesso às políticas públicas e perder também uma coisa muito importante que esses extensionistas fazem, que é a assessoria às organizações dos produtores, né? Eles se organizam em associações, em cooperativas, então tem todo um processo ou de criação ou de gestão dessas associações que são assessoradas também por esses extensionistas. Por isso que causou muito espanto à APAER o anúncio do governo estadual
de fechar essas unidades em todo o estado, né, deixando a agricultura familiar desamparada. Por isso nós ingressamos, né, junto à Defensoria Pública de São Paulo, questionando, porque esse serviço é um serviço essencial, está previsto na Constituição Federal de 88 e está previsto também na Constituição de São Paulo, no artigo 184, que o Estado tem o dever de fornecer um serviço de assistência técnica e extensão rural de maneira universal e gratuita. E universal, aí nesse caso, a CAT, com as Casas da Agricultura, a CDRS atual, esse CAT, ela atende inclusive aldeias indígenas. Temos mais de 50 aldeias indígenas no estado de São Paulo que são atendidas pelas Casas da Agricultura e vão ficar desamparadas também. Abelardo, e qual foi a justificativa que o governo apresentou para esses fechamentos? Olha, a justificativa do governo está dentro dessa ideia de que é preciso agora enxugar os gastos, reduzir custos, né? Mas a justificativa é muito fraca, porque diante do valor da produção da agropecuária, da agricultura familiar, e os orçamentos ínfimos, né? Para você ter uma ideia, Raíssa, o orçamento da Secretaria da Agricultura de São Paulo é menos de 0,3%, é 0,29% do orçamento estadual. Quer dizer, é um orçamento ínfimo, né? Então, é uma decisão assim, sem sentido, porque corta uma prestação de serviço que gera muita riqueza, né? A riqueza da agricultura familiar gera milhões e milhões de reais de arrecadação em PIB, né? E corta uma despesa ínfima. A reivindicação das comunidades é justamente o inverso, é aumentar os investimentos nas casas da agricultura para que ela até amplie a qualidade dos seus serviços, gerando mais riqueza no campo. Que todos esses profissionais aí vão perder, a agricultura familiar também vai perder. Como que está essa situação junto à questão jurídica? É possível que vocês tenham uma resposta muito rápida dessa ação? Quais são os próximos passos agora para que a gente possa tentar reverter essa situação? Exato. Então, nós ingressamos na Defensoria Pública e hoje à tarde, né, vai haver uma reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública de São Paulo, em que a APAER apresentou toda a argumentação desses direitos constitucionais, né, dos agricultores familiares, das comunidades indígenas, em terem essa prestação de serviço universal e gratuita, que está sendo interrompida. Então, estamos questionando e esperamos agora que a Defensoria nos oriente em termos jurídicos de como nós vamos conduzir. Nós gostaríamos de ter, inclusive, acesso ao processo que deu origem a essa decisão do governo. Deve haver argumentos lá, né? Esse argumento de redução de custo é muito frágil, né? Diante do orçamento que a gente mostrou aí, que é bem pequeno, né? Também o outro argumento da modernização, que é um argumento às vezes utilizado, que é preciso modernizar. Ora, a APAER não é contra a modernização. Aliás, achamos que tem que fazer mais investimentos nas casas da agricultura para melhorar o processo até de digitalização de alguns trabalhos, né? Mas isso requer mais investimento e não a extinção, né? É verdade? Extinguir as casas da agricultura é como condenar os agricultores a uma pandemia permanente, que vai tirar o contato do agricultor com o extensionista. O que a Secretaria está propondo é uma extensão rural de gabinete, que a gente vê, até assistindo aqui ao programa, a gente percebe como os extensionistas estão no campo, os pesquisadores estão lá na roça, pé no chão, né? A Secretaria está propondo uma extensão rural de gabinete, né? Totalmente, é um disparate, né? Total. Então, a ideia é que agora a Defensoria Pública nos instrua dos próximos passos com relação a esse questionamento judicial, né, do processo. Sim. Abelardo, a gente agradece muito a sua participação, a gente vai continuar acompanhando esse caso e esperamos até divulgar depois, em primeira mão, o resultado dessa ação. Olha, muito obrigada. A APAER, eu agradeço em nome da APAER essa oportunidade de debatermos esse assunto. Esperamos que o governo até nos convide também para debater lá o projeto e levarmos as nossas ideias de modernização. Muito obrigado. A gente que agradece. Eu agradeço também ao Marcelo Dias, que hoje está